versículo 5, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Desde o início, Deus não deixou espaço para improvisos. O cordeiro da Páscoa, ele não podia ser qualquer um. O cordeiro, ele deveria ser separado, escolhido com antecedência, sem mancha, então sem defeito nenhum. Um macho de 1 ano, preparado com todo o cuidado. Esse cordeiro era mais que um animal, era um símbolo profético. Ele apontava para o sacrifício maior, definitivo e eterno, que era Jesus Cristo. João Batista, ao ver Jesus, ele declarou, nós vamos ver isso em João no seu capítulo 1, versículo 29, aonde diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro também, ele vai reconhecer esse paralelo entre o Cordeiro da Páscoa e Cristo. Em 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 18 ao 19, sabendo que não foi coisa alguma corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculável e incontaminável. Jesus, ele também foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Nós vamos ver em Apocalipse, no seu capítulo 13, versículo 8, que vai dizer que do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de tudo que estava por vir, Jesus já estava separado para o sacrifício que aconteceu. Assim como o cordeiro de Êxodo deveria ser examinado e não podia ter falha alguma, mas nós vamos ver que Jesus, ele também foi examinado, que assim como Pilatos, pelos religiosos, e nenhuma culpa nele eles acharam. Em Lucas, no seu capítulo 23, versículo 4, vai dizer: então disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. O que eu quero falar para vocês é: o cordeiro era sacrificado para salvar a casa. Hoje, Jesus, nosso cordeiro, ele foi entregue para salvar a minha e a sua vida. Naquela noite no Egito, a diferença entre vida e morte, ela não estava em nacionalidade, não estava em estatuto, não estava em quem era rico, quem era pobre, ela estava no sangue marcado na casa. A diferença que nós temos no mundo é que nós temos que ter o sangue marcado na nossa vida. A diferença que nós temos que ter do mundo para o cristão é que nós temos que ter a marca de Deus sobre a nossa vida. E como segundo tópico, eu quero deixar para os irmãos o sangue que livra da morte. Na ordem de Jesus, o sangue do cordeiro na ordem de Deus, o sangue do cordeiro deveria ser passado pelas ombreiras e na verga da porta. Ombreiras são colunas laterais que estão na porta, do lado esquerdo e do lado direito, e as vergas são a parte superior da porta. E ali é onde Deus fala que tem que passar o sangue desse cordeiro. Ou seja, o sangue era colocado de uma forma como se fosse uma moldura da casa, ao redor da entrada de cada casa. Era um sinal visual da obediência e da proteção de Deus que seria para aquele povo. Não bastava apenas sacrificar o animal, mas tinha que passar o sangue como obediência a Deus. E quando o anjo passasse, tivesse a marca do sangue do cordeiro na porta, ele pulava, como assim a palavra dele diz, porque aquela casa estava protegida pelo sangue, então não teria como a morte chegar naquele lugar. Este ato simples carregava uma significância eterna. A salvação não vem pelo esforço humano, mas pela obediência, pela fé e pelo poder de sangue. Nós vamos ver que o poder do sangue
e obedeceu, e da fé que todos aqueles que tiveram em cobrir a sua casa, em cobrir o obral da casa, eles tiveram a fé de proteger a casa. Ou seja, quando nós estamos passando por isso, quando nós obedecemos a Cristo, quando nós simplesmente cobrimos a nossa vida com sangue, a morte não chega à nossa vida. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Não basta somente nós matarmos o Cordeiro, acreditar que Jesus morreu por nós, mas nós temos que viver uma vida cobrindo a nossa vida com o sangue de Jesus na nossa vida. Nós temos que ser marcados pelo sangue de Jesus. Nós temos que estar cobertos pelo sangue de Jesus que foi derramado no madeiro. Sim, meu Deus. O comer do Cordeiro, que é o terceiro tópico dessa mensagem, o comer do Cordeiro, uma vida com Cristo. E naquela noite onde eles comeram o Cordeiro não foi apenas um sacrifício, ele também foi comido, ele foi assado e comido, e tinha que comer ele todo. Se não comia, se sobrava, teria que assar o resto. E nós vamos ver que Deus não mandou guardar a carne para depois. Ele falou: vocês têm que comer tudo, se não comer, vocês queimam o resto. Isso fala de relacionamento e comunhão que nós podemos levar para a nossa vida, com esse simples e simbólico que eles estavam fazendo. E comer o Cordeiro representava receber a vida dele dentro de si. Era uma forma de dizer: esse Cordeiro morreu por mim e agora ele faz parte de mim. Era um ato de fé e obediência, mas também de compromisso. E nós vamos ver que a ligação com Jesus, que Jesus não veio apenas para morrer, ele veio para ser nosso alimento espiritual diário. Ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 51: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão não dá em minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Em João capítulo 6, versículo 56, vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que eu quero dizer para vocês é: muitos querem o sangue que salva, mas não querem o Cordeiro que transforma. Querem a proteção que Jesus nos garante, mas não querem um compromisso com Ele. Mas a verdade que a Páscoa nos ensina é: Jesus, Ele não só nos livra, mas Ele quer a comunhão conosco em todo o tempo. Ele não quer simplesmente te livrar, mas Deus diz: eu quero a comunhão. Eu te livro, mas eu quero a comunhão contigo. Falta a oração, falta jejum. Deus diz: eu tenho te livrado, mas falta a comunhão, falta a oração, falta a busca. Deus diz: falta a comunhão comigo, assim como eles tiveram em comer toda a carne. A comunhão é toda a Bíblia. A comunhão é uma vida de oração. Nós temos que viver dessa forma. Em Gálatas, em seu capítulo 2, versículo 20, vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem tem a comunhão com Cristo não vive mais com a sua vontade, não vive mais se eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Não, agora quem está em comunhão com Cristo é: Deus faz o que Ele quer de mim, eu vou para onde Deus manda, eu falo o que Deus fala. Quando Deus fala para eu ficar calado, eu fico calado. Nós temos que viver em comunhão com Cristo, e nós temos que ser vida sobre a presença de Cristo. Glória a Deus, nos ensina, Senhor. Assim nós temos que ser. Jesus, Ele é o Cordeiro, o alimento da nossa vida inteira. No seu capítulo, o tópico 4 também que eu quero deixar para a igreja é: saindo do Egito, uma vida com Deus. Depois do Cordeiro ele ser morto, o sangue aplicado nos umbrais da porta, se alimentar dele, não ficar no Egito. Eles saíram, a escravidão havia acabado, uma nova vida começada. Assim também é conosco. A verdadeira Páscoa não é apenas livramento da morte, é um chamado para uma nova caminhada. Nós fomos chamados para uma nova caminhada, fomos libertos,
dos nossos pecados e continuar vivendo da mesma maneira não é o correto. Quando nós decidimos viver o que Deus quer, nós não temos que viver os mesmos erros. Deus nos chama para viver uma vida nova, uma vida separada para Ele. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17, vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Em Romanos, no seu capítulo 6, versículo 4, vai dizer: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos que ser diferente. A palavra nos chama para ser diferente. A palavra nos chama para ser a luz do mundo. Nós temos que ser diferente. A partir do momento que nós encontramos a Cristo, estamos entendendo o que é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós temos que ter uma vida nova. Nós temos que ter uma caminhada nova. Abandonar os velhos hábitos. E Deus diz: a comunhão vem junto, a libertação vem junto, e a caminhada com Ele também vem junto. É diferente a caminhada que nós vamos ter com Ele. Assim como o povo teve, nós também temos que ter a vida mudada, caminho transformado. A Páscoa aponta para o nascimento, para a saída de para a saída da velha vida, a vida de pecado, e agora nós vamos ver a vida de promessa que Deus tem para nós. Nós vamos ver que o detalhe poderoso é: eles saíram à noite. Eles saíram à noite. Ou seja, mesmo em meio à escuridão, Deus começou algo novo. Assim é a salvação da nossa vida. Ela não espera um cenário bom. Ela não espera nós estarmos em uma situação boa. Deus nos chama da maneira que nós estamos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, mas quando Deus nos chamou, em que situação você se encontrava? Quando Deus nos resgatou, em que situação nós nos encontrávamos? Em que tipo de pecado que nós estávamos vivendo? Eles saíram de noite. Deus diz: tenha que estar preparado para quando for chamado para Deus realizar a tua obra. Nós temos que estar preparados de qualquer forma, porque Deus diz: quando eu tenho algo decretado na tua vida, você tem que estar em prontidão. Mas Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas Deus diz: esteja preparado para a caminhada que eu quero realizar na tua vida. Esteja preparado para o lugar aonde eu quero estar com você. Nós vamos ver que Deus, Ele falou para eles: vocês têm que comer com os lombos cingidos, vocês têm que comer sapatos, com sapatos nos pés, com o cajado na mão. Nós temos que estar preparados para sair da onde nós estamos. Deus diz: esteja preparado, porque não tem mudança para acontecer na tua vida, mas nós temos que estar preparados de prontidão, em comunhão com Deus, porque quando Deus nos falar: é a hora, levanta e vai, é a hora, levanta e fala, é a hora, levanta e sai, nós temos que estar preparados para fazer a vontade do Pai. A conclusão dessa mensagem que eu quero deixar para a igreja é que a verdadeira Páscoa, ela nos chama para sair do pecado. Ela nos chama para sair da religiosidade morta, das velhas práticas e das amarras espirituais. Quem foi liberto pelo sangue e se alimentou do Cordeiro, não pode mais viver uma vida de escravo. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: você ainda está no Egito? Ou já começou a caminhar com Deus? Ou ainda está sem participar da verdadeira Páscoa? Jesus, Ele é a nossa Páscoa, como o título que eu coloquei nessa mensagem. Hoje nós entendemos que a primeira Páscoa, ela não foi apenas uma história do passado, mas uma profecia vivida por Jesus, uma profecia de Deus apontando para Jesus no Calvário. O Cordeiro sem defeito, ele foi morto, o sangue foi aplicado nos umbrais das portas, o povo se alimentou dele, e então eles deixaram o Egito rumo à promessa. Assim também é com Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas, mais do que isso, Ele tomou o rumo, Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar que era de cada um que está ali na cruz. Nós éramos pecadores. Mas Jesus, assim como Isaías 53:5, vai dizer: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tudo o que Ele passou na cruz, a dor, o abandono, a morte, era o que nós merecíamos. Mas Ele se entregou voluntariamente para que nós hoje pudéssemos viver, para que nós hoje pudéssemos ter a comunhão com Deus. Em 1 Pedro, no seu capítulo 2, no versículo 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E assim como os israelitas tinham o destino que era Canaã, a igreja de Cristo, ela também tem um destino, que é a vida eterna ao lado de Deus, ao lado do nosso Salvador. Em João capítulo 14, versículo 2 ao 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, senão eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus, Ele não apenas nos salvou do pecado, Ele nos convida a viver uma vida aqui e por toda a eternidade ao lado dele. O sangue de Cristo foi derramado, mas Ele está aplicado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você tem vivido e alimentado-se do Cordeiro que é Jesus, do pão da vida. Você ainda está no Egito ou ainda não decidiu caminhar com rumo à promessa de Deus? Hoje é um dia de decisão, é a Páscoa. A cruz foi o altar e o Cordeiro foi sacrificado no meu e no seu lugar. Mas agora você precisa escolher sair da escravidão e andar com Cristo, ou continuar da mesma coisa. A Páscoa é isso. A Páscoa é Jesus que se entregou por mim e por você. Ele se entregou para nos dar vida, para nos dar comunhão. E hoje nós estamos aqui entendendo o que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós temos que entender isso, que Jesus na cruz, que Jesus ali sofrendo, abandonado, cada gota de sangue derramada foi por mim e foi por você. Essa é a verdadeira Páscoa. Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas por você.